Como ouvir a voz de Deus quando você está perdido e não sabe o que fazer? Oração no final. Você já se sentiu como se estivesse falando com as paredes enquanto ora? Como se suas palavras subissem apenas alguns centímetros e depois caíssem de volta no chão? Há momentos em que o coração clama com força, mas o céu parece mudo. Você fecha os olhos, se ajoelha, chora baixinho para ninguém ouvir, mas dentro de você o grito é ensurdecedor. Deus, onde o Senhor está? Esse silêncio de Deus, por vezes, parece um abandono. Você tenta manter a fé, mas a dúvida sussurra. Será que Ele me ouve? Será que Ele ainda fala comigo? Ou será que fui longe demais para merecer uma resposta? E então o desespero começa a se disfarçar de rotina. Você levanta, trabalha, interage com o mundo, mas por dentro carrega um cansaço espiritual que ninguém vê. O mais difícil de estar perdido não é a falta de direção, mas a ausência de resposta. A oração vira um pedido repetido. A alma se arrasta em busca de um sinal, de qualquer coisa que prove que Deus ainda está ali, mesmo em silêncio. Mas o que poucos sabem, e é aqui que começa a virada, é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é realinhamento. É o espaço onde Ele esvazia os ruídos para que a sua voz, quando vier, não encontre distração. E talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso. Talvez essa seja a resposta silenciosa que você tanto pediu. E ela começa agora. A falsa ideia de que Deus fala com todos menos com você é uma das armadilhas mais silenciosas que aprisionam a alma. Ela não grita, não aparece de forma óbvia, mas vai se instalando pouco a pouco, como uma névoa que turva a visão espiritual. Talvez você já tenha se perguntado, por que eu nunca sinto nada? Por que comigo Deus não fala como fala com outras pessoas? Essa pergunta, muitas vezes feita em silêncio, nasce de um coração que anseia por direção, mas que ao mesmo tempo foi ferido pela ausência de respostas. Essa ausência, no entanto, nem sempre é o que parece. Há silêncios que são presença disfarçada. Há períodos em que Deus parece calado, mas na verdade está construindo algo dentro de você que palavras ainda não podem explicar. Só que quando você acredita que Deus fala com todos, menos com você, você não apenas questiona a sua espiritualidade, você começa a questionar o amor de Deus por você. E esse é um terreno perigoso, porque a dúvida sobre o amor de Deus corrói a esperança, endurece o coração e impede a escuta. Essa crença falsa cria uma divisão interna. De um lado está a sua fé, dizendo que Deus pode tudo, que Ele ama, que Ele é Pai. Do outro está a sua experiência emocional, dizendo que você é invisível, esquecido, desqualificado. E quando essas duas vozes entram em conflito dentro de você, o barulho é tão grande que a voz suave do Espírito se torna imperceptível. Não porque ela não está lá, mas porque você parou de esperar por ela. E é isso que o inimigo deseja, que você pare de esperar. Que você entre na presença de Deus sem expectativa, que você continue orando, mas com o coração anestesiado, que você vá à igreja, mas se sinta como um estranho em casa, que você leia a palavra, mas ache que ela foi escrita para os outros, nunca para você. Porque quando você desiste de ouvir a voz de Deus, você desiste da intimidade, e sem intimidade, a fé se torna religião vazia. Mas há uma verdade que liberta. Deus fala, e Ele fala com você. Não porque você é perfeito, não porque você ora 3 horas por dia, não porque você faz tudo certo, mas porque você é filho, porque você foi selado pelo Espírito, porque a promessa é para todos os que creem e não há distinção. A voz de Deus não é prêmio para os espirituais de elite, ela é a herança dos filhos. Talvez você pense que não tem sensibilidade espiritual, mas sensibilidade não é dom reservado, é relacionamento cultivado.
Assim como os olhos se acostumam com a escuridão, o coração aprende a reconhecer os sussurros de Deus. Às vezes, ele fala pela palavra, às vezes no silêncio, outras vezes através de pessoas, da natureza, de um louvor, de uma paz repentina que invade você no meio do caos. Deus fala de muitas formas, mas o inimigo tenta te convencer de que, se não for como você espera, então não é Ele. É preciso quebrar essa mentira. A voz de Deus não vem apenas com palavras audíveis. Ela vem com discernimento, com clareza súbita, com lágrimas que você não sabe explicar. Ela vem com aquele impulso interno para fazer o certo, com aquela paz que desafia a lógica, com aquela convicção que você sente quando está sozinho. O problema não é que ele não fala. O problema é que você desacreditou de si mesmo, a ponto de achar que nunca mais vai ouvir. Mas há esperança. Tudo começa com um reposicionamento interno, uma decisão de esperar de novo, de entrar no quarto não como quem busca um milagre, mas como quem busca o Pai, de se sentar em silêncio, não para cobrar uma resposta, mas para reconhecer a presença, de abrir a Bíblia e dizer: fala comigo, mesmo que eu ainda não saiba escutar direito. Porque quem insiste em buscar, vai aprender a escutar. Quem insiste em permanecer, vai aprender a perceber. E quem insiste em acreditar, vai ver que Deus sempre esteve ali, o tempo todo, tentando falar com você. Hoje talvez você precise apenas calar o barulho da comparação. Parar de se medir pelos outros. Parar de se culpar por não sentir o que eles dizem sentir. Deus tem uma linguagem única para cada filho. E talvez, no seu caso, Ele esteja esperando apenas que você acredite que merece ouvir. Não porque você fez por merecer, mas porque Ele decidiu amar você antes de tudo. Deus fala com você, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida, mesmo quando você chora e diz que não aguenta mais. Ele está aí. E se você silenciar agora, não com desespero, mas com fé, talvez consiga ouvir a única coisa que pode mudar tudo. Eu nunca deixei de estar com você e nunca vou deixar. O silêncio de Deus. Ah, esse silêncio que parece tão pesado, tão injusto, tão confuso. Você ora, você chora, você clama com sinceridade e tudo o que recebe em troca é o eco da sua própria voz. E então começa a vir aquela sensação de abandono, aquela impressão de que Deus virou o rosto, que Ele está ocupado demais para você, que Ele atendeu a todos menos a você, que talvez você tenha feito algo errado, ou pior, que talvez Ele nunca tenha falado com você de verdade. Mas deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza. O silêncio de Deus também é linguagem. Ele não é ausência, é processo, não é rejeição, é preparação, não é castigo, é ensino. O silêncio de Deus é uma das formas mais profundas de fala. Mas para entender isso, você precisa sair da lógica humana, onde o silêncio significa desprezo, e entrar na dimensão da fé, onde o silêncio pode ser a construção invisível de algo eterno. Pense nos grandes encontros da vida. Há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Há olhares que dizem, estou aqui, mesmo sem som. Há abraços que gritam, você não está sozinho, mesmo sem uma frase. Deus é mestre nesses silêncios cheios de presença. E muitas vezes Ele silencia porque está mais perto do que nunca. O problema é que fomos ensinados a buscar um Deus de respostas imediatas. Um Deus que fala na hora, que resolve na hora, que confirma tudo em minutos. Mas o Deus da Bíblia não é um atendedor de pedidos. Ele é um Pai que educa, um Senhor que forma, um Deus que constrói raízes profundas antes de levantar estruturas visíveis. E para isso, o silêncio é ferramenta essencial. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora.
perdido dentro de você mesmo, olhando para o céu e dizendo: Senhor, me dá uma direção. Mas parece que o céu está mudo. Só que esse aparente silêncio é, muitas vezes, a resposta mais clara que você poderia receber. É como se Deus estivesse dizendo: continue andando, continue confiando. A minha presença não depende de barulho, a minha fidelidade não precisa de confirmação emocional. Eu estou aqui, mesmo quando você não sente. E essa é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Continuar crendo quando não se sente nada. Seguir orando quando a alma está seca, continuar adorando mesmo sem arrepio, sem lágrima, sem sinal. Porque aí você não está adorando por recompensa, você está adorando por amor. Não está buscando por interesse, está buscando por fé. E é nesse lugar que os céus se abrem de verdade. Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está moldando algo em você que precisa nascer longe do barulho. Há respostas que só florescem no deserto. Há revelações que só se manifestam no esconderijo. Há direções que só fazem sentido depois que você atravessa a escuridão com os olhos fechados, guiado apenas pela certeza de que Ele é bom. E sim, é difícil, é solitário, é doloroso, mas é sagrado. O silêncio de Deus nos obriga a parar de confiar no que sentimos e começar a confiar em quem Ele é. Nos força a abandonar a necessidade de controle e descansar na soberania dEle. Nos leva a um lugar onde a fé é purificada, o orgulho é quebrado e o espírito é alinhado ao propósito. Por isso, se você está ouvindo o silêncio, não se desespere. Ele não é o fim, ele é o intervalo. O silêncio precede o romper. O vazio antecede a plenitude. A pausa prepara o coração para o novo som. E esse novo som não será mais uma voz de fora, será uma certeza dentro de você. Uma paz que ninguém tira. Uma clareza que nenhuma dúvida abala. Uma intimidade que nenhuma ausência emocional pode apagar. Você está sendo preparado, você está sendo refinado. E quando chegar o tempo certo, o céu vai falar. Mas antes disso, Deus quer que você aprenda a confiar na voz que já foi liberada antes. Eu sou contigo, eu nunca te deixarei. Ainda que tudo pareça mudo, eu sou a palavra viva dentro de você. Esse silêncio é a linguagem do amor. É Deus dizendo: confie em mim, mesmo sem entender. Porque o que estou construindo em você será maior do que aquilo que você tanto quer ouvir agora. Você já reparou que a voz de Deus quase nunca vem como um trovão? Ela não entra rasgando o céu, quebrando tudo, derrubando paredes. Ela não grita, não invade, não força. A voz de Deus é sutil, é suave. E justamente por isso, ela exige algo que o mundo moderno nos ensinou a esquecer: silêncio interior, atenção plena, coração disposto a escutar e não apenas a pedir. E quando estamos perdidos, essa escuta se torna ainda mais difícil, porque o desespero grita, a ansiedade nos atropela por dentro, o medo vira barulho. E no meio dessa tempestade interna, queremos que Deus fale alto, que Ele sacuda tudo, que nos diga o que fazer com clareza absoluta. Mas na maioria das vezes, Ele não faz isso. Porque a direção divina não nasce do ruído, ela nasce do descanso. Deus não fala para impressionar, Ele fala para alinhar. E quem está ansioso, perdido, em pânico, geralmente não consegue ouvir nada. Porque o coração está fora do eixo, porque a alma está gritando tão alto que a voz do espírito se torna um sussurro perdido no caos interno. E é por isso que muitos se dizem abandonados, esquecidos, ignorados por Deus. Mas a verdade é outra. Ele está falando sim, mas você está pronto para ouvir? Escutar Deus não é uma técnica, não é uma fórmula, é uma disposição. É um lugar de entrega profunda. É se desligar do mundo por dentro, mesmo quando tudo por fora está em movimento. É parar de exigir respostas e começar a buscar presença. Porque na maioria das vezes, Deus não responde com um faça isso ou aquilo.
Ele responde com paz, e onde há paz, há caminho. Onde há descanso, há clareza. Mas isso exige prática. Silenciar a mente exige prática. Acalmar a alma exige coragem. É como entrar em um quarto escuro e ficar ali em silêncio, esperando que os olhos se acostumem com a escuridão. Aos poucos, você começa a ver formas. Aos poucos, você percebe que não está sozinho. Aos poucos, você ouve passos, sente a presença. Assim é a voz de Deus. Ela se revela para quem permanece no quarto escuro com fé. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Ele se retirava para orar, se afastava da multidão, subia ao monte sozinho. Por quê? Porque até ele, o Filho de Deus, precisava de silêncio para se alinhar ao Pai. Se até Jesus precisava disso, por que achamos que ouviremos a direção de Deus no meio da pressa, da correria, das notificações, dos ruídos da mente? É preciso parar, respirar, esperar. E aqui está o ponto central. Deus fala mais com quem está disposto a obedecer do que com quem está curioso. Tem gente que quer ouvir Deus apenas para saber o que Ele pensa, mas não está disposto a seguir o que Ele disser. E Deus não desperdiça direção em corações indecisos. Ele fala com quem está pronto, com quem diz, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, eu vou seguir a tua voz. Então, se você quer ouvir Deus quando estiver perdido, o primeiro passo não é pedir uma resposta, é pedir paz, é dizer, Senhor, aquieta minha mente, acalma meu coração, me ensina a te escutar mesmo quando tudo dentro de mim está gritando. E Ele vai fazer isso. Ele vai te conduzir de volta ao centro, vai te mostrar que a voz dele não é um som, é uma presença, não é uma resposta, é uma companhia. E quando você entender isso, algo muda. Você para de correr atrás de sinais e começa a andar por fé. Você para de buscar mapas e começa a confiar no GPS invisível da paz interior. Você entende que Deus não te leva para onde você quer. Ele te conduz para onde você precisa estar. E que muitas vezes o caminho para a resposta começa com um fica aqui e confia. O que você precisa agora não é uma voz do lado de fora, é a presença dele dentro de você. É se permitir ser guiado pela paz que excede todo o entendimento. É deixar que o Espírito Santo faça o que ele sabe fazer de forma perfeita. Acalmar tempestades, organizar pensamentos, curar ansiedade, dar direção. Talvez a oração hoje seja simples, mas poderosa. Senhor, eu não quero te ouvir apenas por ouvir, eu quero te seguir. Então, me ensina a reconhecer a tua voz, mesmo quando o mundo estiver barulhento. Me ensina a perceber a tua direção, mesmo quando tudo parecer confuso. Me ensina a confiar, mesmo quando eu não entendo. Me ensina a descansar, mesmo quando nada muda por fora. Me ensina a ouvir, mesmo quando eu estou perdido. Porque se eu estiver te ouvindo, eu nunca estarei realmente perdido. Talvez o que você ainda não tenha percebido é que a ansiedade também é uma linguagem. Ela é a forma da alma gritar quando você está longe do seu centro, da sua essência, da sua confiança em Deus. A ansiedade é o som interno do medo de perder o controle. Mas aqui está uma verdade poderosa. Você nunca teve o controle. E isso não é uma sentença, é libertação. Porque o controle que você busca não está nas suas mãos, está nas mãos dele. E saber disso, crer nisso e descansar nisso muda tudo. A ansiedade surge quando colocamos sobre nós pesos que não fomos criados para carregar. Quando tentamos prever o amanhã, controlar os desdobramentos, calcular cada passo e garantir todos os resultados. E quanto mais tentamos isso, mais nos afastamos da confiança plena. Deus não nos chama para sermos estrategistas da nossa própria salvação. Ele nos chama para sermos filhos. E filhos não têm todas as respostas. Filhos apenas confiam na voz do Pai.
É por isso que a cura da ansiedade começa com uma rendição profunda. Renda-se. Não lute contra a maré do que você não pode controlar. Não tente entender o que ainda está oculto. Não tente vencer no grito o que só se vence com entrega. Diga para si mesmo agora: eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar. Porque Deus não prometeu te explicar tudo, mas Ele prometeu te sustentar em tudo. E quando você se entrega, quando você deita a cabeça no colo do Espírito Santo e apenas respira, algo começa a se dissolver dentro de você. O medo perde força, a urgência some, o peso cai e a presença dele toma o lugar do desespero. Você não precisa fazer esforço para sentir, apenas esteja presente. Respire. Permaneça, espere. O Espírito Santo não trabalha sob pressão humana. Ele se move no ambiente da confiança, da fé e da quietude. Sabe aquele momento em que tudo parece estar dando errado? Quando o plano falhou, a porta fechou, a pessoa foi embora, a notícia chegou, a dor bateu. É justamente ali, nesse momento em que tudo dentro de você quer correr, gritar, fugir, que o céu te convida a ficar. A permanecer, a não fazer nada, apenas confiar. Porque a fé não é um escape da dor, é um abraço no meio dela. E às vezes, a resposta de Deus não vem mudando a situação, ela vem mudando você. Há algo de milagroso em dizer: Senhor, eu não entendo nada, mas ainda assim eu confio. Porque isso quebra o ciclo da ansiedade, isso desconstrói o padrão do medo. Isso ativa o céu dentro de você e você começa a perceber que paz não é a ausência de problema, é a presença de Deus no meio dele. Você começa a entender que a ansiedade que parecia incontrolável é, na verdade, um convite. Um chamado para sair do piloto automático e voltar à presença. E nesse lugar sagrado, onde o Espírito Santo sussurra e a alma silencia, você se reconecta com o que importa. Você lembra que é amado, que não está só, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa ter todas as respostas agora, que você pode simplesmente existir, respirar, descansar e deixar que Deus cuide do que você tentou resolver sozinho por tanto tempo. Essa oração é para você que carrega esse peso, que tem tentado manter tudo sob controle, que se culpa por não conseguir, por não estar bem, por se sentir fraco. Deus não te pede força, Ele te pede rendição, Ele não te pede certezas, Ele te pede confiança. Então, feche os olhos agora e ore com o coração. Espírito Santo, eu estou cansado, meus pensamentos me sobrecarregam, minhas emoções estão confusas, eu tenho tentado vencer sozinho, mas agora eu me rendo à tua presença. Me ensina a descansar, me ensina a confiar, me ensina a ouvir tua voz no meio da minha confusão. Eu não quero mais ser refém da ansiedade, eu quero ser conduzido pela tua paz. Eu não preciso ter o controle, eu só preciso ter fé. Então, toma minha mente, acalma meu coração e me guia pelo teu caminho de descanso. Em nome de Jesus, amém. Se você conseguir orar isso com sinceridade, saiba, o milagre já começou. Porque o maior milagre não é quando Deus muda as coisas ao redor, é quando Ele muda o mundo dentro de você. Quando Ele transforma a mente inquieta em um lugar de paz. Quando Ele pega o caos da alma e organiza em silêncio. Quando Ele te faz lembrar, você não está só, nunca esteve. Você já se deu conta de quantas vezes tentou fugir de você mesmo? Tentou se distrair, preencher os vazios, ocupar a mente com qualquer coisa, redes sociais, conversas vazias, séries intermináveis, tarefas acumuladas, tudo para não precisar encarar o que está gritando aí dentro. Porque o silêncio assusta, porque no silêncio a alma fala, e muitas vezes o que ela diz dói. Mas é justamente no silêncio que Deus fala com mais clareza. O problema é que você tem escutado tudo, menos a voz de Deus.
E quanto mais barulho, mais confusão, mais ansiedade, mais angústia, mais peso, mas há um caminho, e esse caminho começa com uma escolha, a escolha de parar, de silenciar por dentro, de desligar as vozes do mundo e se voltar para a única voz que pode realmente te curar, a voz do Espírito Santo, essa voz que não grita, que não força, que não manipula, ela sussurra, ela espera, ela acolhe, mas para ouvi-la você precisa desacelerar. Você precisa se despir da pressa, da urgência, da culpa, da necessidade de ter tudo resolvido agora. Você já percebeu que toda a ansiedade está ligada ao tempo? Ao medo do que pode acontecer, ao peso do que já aconteceu, à angústia do agora. Mas Deus vive fora do tempo. Ele não se limita ao seu relógio, e a voz dele sempre te chama para o presente, porque é no agora que ele está. Ele não habita no que passou, nem no que virá. Ele habita no que é. E é por isso que quando você decide parar e apenas respirar, mesmo que por alguns minutos, algo dentro de você muda. Essa mudança não é mágica. Ela é sutil, mas poderosa. É a presença de Deus reposicionando sua alma. É como se ele colocasse as peças do quebra-cabeça interno no lugar. A voz dele começa a ganhar volume à medida que as outras se calam. E então, você começa a se lembrar. Lembrar que não é escravo dos seus pensamentos, que não precisa ser guiado pelas suas emoções, que você tem acesso a uma sabedoria mais alta, que você não está sozinho tentando sobreviver. Você está sendo guiado, amado, amparado. Mas ouvir essa voz exige disciplina. E essa é uma palavra que poucos gostam de ouvir. Mas disciplina não é prisão, é liberdade. É ela que te treina a voltar ao centro, a construir um altar interior onde o Espírito Santo pode habitar. Um lugar de comunhão, de silêncio vivo, de escuta ativa. E à medida que você treina seus ouvidos espirituais, a ansiedade perde espaço, porque a voz de Deus não traz confusão. Ela traz clareza. Ela não provoca medo, ela traz segurança, ela não pesa, ela alivia. Quantas vezes você buscou respostas em todos os lugares, mas não se permitiu ouvir o que Deus já estava tentando te dizer? Às vezes, Ele fala através da palavra, outras vezes, através de um louvor, de uma pregação, de uma conversa, de um vento suave, de uma lembrança. Mas você precisa estar atento, e para isso precisa estar presente, porque Deus não compete com o barulho, Ele espera o silêncio. E quando você se rende a esse lugar, tudo começa a mudar. E talvez a maior mudança seja essa: você para de buscar um alívio momentâneo e começa a cultivar uma paz duradoura. Porque o mundo pode te dar distrações, mas só Deus pode te dar descanso. O mundo pode te oferecer conselhos, mas só o Espírito Santo pode te dar direção. O mundo pode te entreter, mas só a presença pode te transformar. E essa transformação começa agora, nesse exato momento em que você decide ouvir. Então pare, respire fundo, feche os olhos e faça essa oração. Deus, me ensina a ouvir tua voz. No meio do caos, do barulho, da correria, eu quero silenciar, eu quero te ouvir. Eu sei que o Senhor fala, sei que tua voz traz vida, cura e direção. Mas os ruídos da minha alma têm me impedido de te escutar. Hoje eu me rendo ao silêncio. Hoje eu escolho desacelerar. Fala comigo, Pai. Acalma minha mente, cura meu coração, e que cada pensamento que não vem de ti se cale agora. Eu te entrego minha ansiedade, meus medos, meus pensamentos confusos, e recebo a tua paz, a tua verdade, a tua presença. Em nome de Jesus, amém. E quando essa oração se tornar um hábito, você vai perceber que a ansiedade não tem mais tanto espaço. Porque onde há presença, não há desespero. Onde há direção, não há confusão. Onde há fé, não há pânico.
E onde há a voz de Deus, existe descanso. Que essa seja a sua prática, que essa seja a sua escolha diária e que mesmo no dia mau você saiba, há um lugar onde o medo não te alcança. E esse lugar é onde Deus fala, onde você ouve, onde a paz habita. Quantas vezes você já orou pedindo uma resposta e tudo o que recebeu foi silêncio? Quantas vezes você buscou um sinal, uma direção, uma confirmação de Deus e tudo parecia em silêncio absoluto? E então você se pergunta, será que Ele me ouviu? Será que estou sendo ignorado? Será que minha fé é pequena demais? Mas o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes, o silêncio é uma preparação. Às vezes, o silêncio é a resposta. Porque Deus não fala apenas com palavras. Ele fala com pausas, com processos, com o tempo. É difícil entender isso quando a alma está aflita, quando o coração está confuso, quando tudo dentro de você grita por uma saída. Mas é justamente aí, nesse lugar desconfortável, que a fé é lapidada. Porque fé não é acreditar quando tudo faz sentido, é continuar acreditando quando nada faz. E ouvir a voz de Deus nesses momentos é mais sobre percepção do que audição. Ele está falando, mas você precisa aprender a escutar com o espírito e não com a pressa. Muitas pessoas pensam que ouvir a voz de Deus é algo espetacular, místico, envolto em trovões e relâmpagos. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus fala de forma simples, suave e profunda. Ele fala através da paz que invade seu coração quando você toma uma decisão alinhada com Ele. Ele fala através de um versículo que salta aos seus olhos justamente no momento em que você mais precisa. Ele fala por meio de um louvor, de uma conversa, de uma lembrança, de um silêncio que te abraça. Mas para reconhecer essa voz, você precisa de intimidade. E intimidade não se constrói em momentos esporádicos de desespero. Ela se constrói na constância, na disciplina de buscar, mesmo quando não há emoção, na decisão de permanecer, mesmo quando não há resposta imediata. Deus quer se revelar a você. Ele deseja falar contigo, mas Ele não vai competir com sua pressa. Ele não vai disputar espaço com seus vícios, com suas distrações, com suas fugas. Ele espera ser prioridade, e quando ele se torna prioridade, a voz dele se torna clara. Muitos se sentem perdidos porque estão buscando direção em vozes que não foram designadas para guiar sua vida. Estão ouvindo conselhos de quem não carrega sabedoria. Estão se comparando com trajetórias que não têm nada a ver com o seu propósito. Estão se deixando influenciar por algoritmos, por opiniões alheias, por pressões sociais. E aí a mente se confunde, o coração se agita, a ansiedade toma conta. Mas Deus está dizendo, filho, olha para mim. Eu sou o teu GPS, eu sou o teu mapa, eu sou a tua rota segura. Não é à toa que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso implica em relacionamento, em pertencimento, em conexão espiritual. E para desenvolver essa escuta, você precisa criar espaços de silêncio intencional no seu dia. Não apenas orar, mas orar e ouvir, falar e calar, perguntar e esperar. Porque ouvir a voz de Deus exige presença. Exige sensibilidade, exige rendição. E quando você começa a perceber essa voz, mesmo que sutil, ela se torna o seu norte. E ela não vai dizer o que seu ego quer ouvir, vai dizer o que sua alma precisa. Às vezes, vai te confrontar, vai te pedir para esperar, para perdoar, para mudar de rota, para deixar ir, para começar de novo. E tudo isso pode doer, mas essa dor é cura. É podar para que haja crescimento, é limpar para que haja visão, é silenciar o mundo para que o céu fale. Se você está perdido hoje, saiba, Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está em silêncio porque está te preparando para ouvir de um lugar mais profundo. Ele está te chamando para um nível mais maduro de fé.
onde você não depende mais de sinais externos, mas caminha pela convicção interna, onde você confia mesmo sem entender, onde você segue mesmo sem ver, onde você descansa mesmo em meio ao caos. Então faça dessa busca por direção um ato de intimidade com Deus. Não uma transação, mas uma relação. Não uma lista de pedidos, mas uma entrega. Diga agora com sinceridade: Senhor, eu não sei o que fazer. Minha mente está cheia, meu coração está pesado e eu me sinto perdido. Mas hoje eu decido confiar em Ti. Mesmo sem ouvir, eu creio que Tu estás comigo. Mesmo sem entender, eu me rendo. Fala comigo, Pai. Me mostra o Teu caminho. Me dá discernimento para reconhecer Tua voz no meio das minhas confusões internas. Me ensina a descansar em Ti, a não agir por impulso, mas por direção, a não correr por medo, mas caminhar por fé. Eu sou Teu e a minha vida está em Tuas mãos. Essa é a oração de quem confia, de quem para de buscar respostas no barulho e passa a buscar a presença no silêncio. Porque quando a voz de Deus te alcança, você não precisa de muitas palavras. Você só precisa de paz. E a paz dele é suficiente para acalmar até as tempestades mais violentas da alma. Você já percebeu como a mente pode se tornar um campo de batalha quando estamos perdidos e sem direção? É como se pensamentos conflitantes tomassem conta, como vozes que se sobrepõem umas às outras, cada uma gritando um caminho diferente, gerando ainda mais confusão. Nesse estado, até mesmo as decisões mais simples se tornam um peso. O medo paralisa, a dúvida corrói e a ansiedade sufoca. E você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta ouvir a Deus, mas tudo parece em silêncio. Mas, filho, saiba, quando sua mente se cala, o céu começa a falar. O Espírito Santo não fala no barulho, ele fala na brisa suave. Não compete com o caos da sua mente, mas espera que você se renda, porque ouvir a voz de Deus não é uma técnica, é uma posição de coração. É um lugar secreto de entrega, um espaço interno onde você se desarma diante dele e diz: eu não sei mais o que fazer. E é nesse momento, nesse exato momento de rendição, que o Espírito começa a sussurrar, não com soluções mágicas, mas com paz. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, mas que brota de dentro. Essa paz é o selo da presença. É o primeiro sinal de que a direção chegou, porque Deus, antes de guiar seus passos, acalma seu coração. Antes de mostrar o caminho, ele limpa a névoa da sua mente. Antes de responder suas perguntas, ele silencia suas aflições. Porque o problema não está apenas lá fora, ele está dentro, e Deus sabe disso. Ele conhece as batalhas internas que você trava. Ele vê os cenários que você constrói na sua cabeça, os "e se" que te atormentam, as lembranças que te acusam, os medos que te paralisam. E ainda assim, ele escolhe te amar, ele escolhe te guiar, ele escolhe te esperar. Mas para ouvir a voz de Deus, você precisa fazer algo que parece simples, mas é revolucionário. Parar. Parar de correr. Parar de tentar resolver tudo sozinho. Parar de buscar a aprovação de todo mundo. Parar de fugir dos seus sentimentos. Parar de preencher o silêncio com distrações, porque o Espírito Santo não invade. Ele é convidado. E quando você para, respira, se aquieta e diz: Espírito Santo, fala comigo, algo muda. Pode não ser imediato, pode não vir da forma que você espera, mas virá. Às vezes, ele te responde com uma lembrança, um momento do passado que ele traz à sua mente para curar. Outras vezes, com uma sensação de calma repentina. Ou com uma lágrima que escorre sem explicação, mas que alivia como se fosse uma oração não dita. E frequentemente, ele usa a própria palavra. Um salmo que você já leu 1000 vezes, mas que agora brilha como se fosse escrito só para você.
porque Deus fala com o que é eterno, e o Espírito Santo é o intérprete da eternidade dentro de você. Se você está confuso hoje, talvez Deus não queira te dar uma resposta. Talvez Ele queira te dar algo maior, um relacionamento. Porque quando você conhece a voz do Espírito, você não vive mais de sinais, de placas, de confirmações. Você vive de presença. Você se torna sensível à direção divina nas pequenas coisas. Um passo de cada vez, uma escolha por dia. Uma mudança de rota que parecia insignificante, mas que muda tudo. E é assim que você encontra o caminho. Não olhando para o horizonte, mas olhando para dentro. Porque o reino de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo habita aí, nesse lugar onde você achava que só havia bagunça. Ele está aí, esperando ser reconhecido. Esperando que você pare de buscar lá fora o que já foi plantado em você. Esperando que você confie, que você diga, eu não entendo, mas eu me rendo. Então agora, onde você está, respire fundo, feche os olhos, sinta o peso da presença de Deus neste momento. Não tente entender, apenas sinta. E repita em silêncio ou em voz alta, como preferir. Espírito Santo, eu te convido para dentro da minha confusão. Me mostra o que eu não estou conseguindo ver. Me guia por caminhos que eu ainda não conheço. Me ajuda a confiar quando tudo parece incerto. Me ajuda a crer quando tudo parece escuro. Eu abro mão do controle. Eu deixo ir o que me machuca. Eu entrego o peso das expectativas. Eu solto as comparações. Eu escolho a tua voz acima de todas as outras. Me guia, Espírito. Eu sou teu. E quero caminhar contigo, mesmo sem saber para onde, mesmo sem entender o porquê. Eu confio. Essa oração é o começo de uma nova jornada, uma jornada de escuta, de percepção, de rendição. Porque quando você se cala por dentro, o céu começa a falar por fora. E a voz do Espírito, quando ecoa dentro da alma, é impossível de ignorar. Ela não grita, mas transforma. Ela não impõe, mas cura. Ela não pressiona, mas revela. E quando você a reconhece, nunca mais se sente perdido. Quando a gente se perde na vida, não é apenas o caminho que se apaga. É a nossa própria identidade que começa a desaparecer. E é por isso que ouvir a voz de Deus nesses momentos é tão vital. Porque essa voz não vem apenas para mostrar uma direção, ela vem para nos lembrar quem somos. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa refletida ali? Não porque o rosto mudou, mas porque a alma se cansou. Porque em algum ponto da caminhada, você perdeu não só a rota, mas a força de caminhar. E é aí que Deus entra. Ele não vem com mapas, ele vem com presença, porque o maior caminho não é o que você trilha com os pés, mas o que você reconstrói dentro do seu coração. A voz de Deus é como uma bússola invisível. Ela não te mostra o destino final. Ela te alinha ao céu. Ela não responde todas as perguntas, mas coloca paz nas que ainda estão sem resposta. E sabe por quê? Porque Deus não quer apenas te levar até o lugar certo. Ele quer que você chegue lá sendo a pessoa certa. Por isso, muitas vezes, Ele silencia. Porque no silêncio, você começa a ouvir o que realmente importa. No silêncio, os ruídos internos se mostram. E é aí que o Espírito Santo começa a curar, não com explicações, mas com revelações. Quando você ora buscando direção, entenda. A resposta pode não vir em forma de palavras. Pode vir em forma de movimento interno. Pode ser uma coragem que você não sabe de onde veio. Uma paz em meio ao caos. Um sim inesperado no seu espírito quando tudo parecia um não. Às vezes, Deus não fala para te informar, Ele fala para te transformar. E é essa transformação interior que muda toda a sua jornada. Porque quando seu interior se alinha ao céu, sua vida começa a se mover como o vento, invisível, mas poderosa. O segredo está na intimidade. E intimidade não se constrói com pressa,
ela nasce na rotina, no levantar com Deus, no caminhar com Ele, no se calar com Ele, na decisão diária de confiar, de não tomar decisões precipitadas, de não seguir vozes estranhas, de não agir pela ansiedade, porque a ansiedade sempre vai gritar: faça algo, mas o Espírito Santo sussurra: espere em mim. E quem aprende a esperar em Deus começa a enxergar o invisível, a ouvir o inaudível, a perceber o que está além da lógica humana. Você já reparou que muitas vezes Deus só revela o próximo passo quando você já está pronto para deixá-lo conduzir de verdade? Porque enquanto você estiver no controle, Ele respeita. Deus não compete com a sua vontade. Ele espera que você escolha confiar, que você diga com sinceridade: Senhor, me guia. Eu não quero seguir mais os meus próprios impulsos, eu quero ser guiado por Ti. Essa oração, mesmo que simples, abre portais. Ela abre espaço para o céu interferir na sua realidade. E quando Deus começa a te guiar, tudo muda. O que parecia confusão vira clareza. O que antes era desespero se torna expectativa. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo foi curado dentro. Você para de buscar sinais e começa a buscar presença. Você deixa de correr atrás de respostas e começa a descansar em uma certeza: Deus está comigo. E se Ele está, eu não estou perdido. Porque mesmo sem mapa, quem anda com Deus nunca está fora da rota. Ele mesmo é o caminho. Talvez hoje você se sinta em uma encruzilhada. Nada parece fazer sentido, mas Deus está te dizendo: eu estou aqui. E essa presença vale mais do que qualquer direção. Às vezes, o maior milagre é simplesmente conseguir descansar em meio à confusão. Sentir paz antes de ter a resposta, louvar antes da solução, confiar antes da evidência. Porque isso é fé, e a fé agrada o coração de Deus. Quando você crê, mesmo sem ver, você ativa promessas que estavam adormecidas. Você desperta uma aliança eterna. Você entra num lugar de intimidade onde as maiores direções são liberadas. Não tenha medo de não saber o que fazer. O próprio Jesus, antes da cruz, suou sangue enquanto orava no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Isso é entrega. Isso é escutar a voz do Pai acima da voz da dor. Isso é confiar mesmo diante da morte. E foi nessa obediência que a maior vitória da história nasceu. Se com Jesus foi assim, por que com você seria diferente? Hoje, ao invés de pedir apenas uma direção, peça discernimento. Ao invés de orar por respostas, ore por sensibilidade. Ao invés de implorar por sinais, cultive silêncio interior. Porque quando a mente aquieta, o coração ouve. E quando o coração ouve, a alma encontra descanso. E nesse descanso, você vai descobrir que Deus nunca deixou de falar. Talvez você só estava ouvindo outras vozes mais alto do que a dele. Quantas vezes você se ajoelhou diante de Deus, buscando uma direção clara, um caminho seguro, uma resposta direta, e tudo o que encontrou foi o silêncio. Esse silêncio, para muitos, soa como ausência. Mas para quem conhece os segredos do céu, entende que o silêncio de Deus é uma linguagem e uma das mais profundas, porque Deus não é como os homens, que precisam de muitas palavras para transmitir algo. Às vezes, o que Ele quer que você entenda só pode ser compreendido quando o mundo inteiro se cala, quando sua mente finalmente se aquieta, quando o desespero é substituído por rendição. Nesse lugar, onde tudo parece suspenso, é onde nascem os maiores encontros com o Espírito Santo. Ele não se manifesta na gritaria da alma, mas no sussurro da presença. Não se revela quando estamos apressados, mas quando nos rendemos à eternidade do agora. E é justamente quando você acha que está perdido, que você está mais perto de ser encontrado. Porque o quebrantamento é um convite.
A angústia pode ser uma porta, e a confusão, muitas vezes, é o terreno perfeito para que a fé floresça. A voz de Deus não é sempre audível. Muitas vezes, ela se parece mais com uma certeza inexplicável. Um peso saindo do peito sem motivo lógico. Um perdão liberado mesmo quando a dor ainda lateja. Um passo dado mesmo sem ver o chão. É assim que o Espírito Santo age, com toques invisíveis que mudam tudo. Ele não força, ele convida, ele não empurra, ele conduz. E quando você se permite ser conduzido, você passa a viver não mais pela lógica, mas por propósito. Você começa a perceber que cada lágrima não foi em vão, que cada não recebido foi proteção, que cada desvio de rota te salvou de algo que você nem imagina. E nesse lugar de revelação nasce a gratidão. Gratidão não pelo que você entende, mas pelo que você confia. Gratidão não pelo que chegou, mas por tudo que foi evitado. Porque quando você olha para trás com os olhos da fé, entende que Deus sempre esteve no comando. Mesmo quando você não sentia, mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando. Essa consciência muda tudo. Ela muda a maneira como você ora, como você espera, como você age. Você deixa de tratar Deus como um entregador de bênçãos e passa a reconhecê-lo como Pai. E um pai não te dá tudo o que você pede. Ele te dá o que você precisa para crescer. Ele te molda, te prepara, te fortalece e às vezes isso significa permitir que você passe pelo deserto, porque é no deserto que aprendemos a depender do maná. É no deserto que ouvimos a voz que sustenta, mesmo quando tudo falta. É no deserto que descobrimos que a presença vale mais do que qualquer destino. Então, se hoje você se sente perdido, cansado, sem direção, saiba que isso pode ser um sinal. Um sinal de que chegou a hora de parar de tentar controlar tudo e simplesmente confiar. De parar de correr atrás de todas as vozes e voltar a escutar a única que importa. De calar a urgência do mundo e ouvir a eternidade do Espírito. Ele ainda fala, ele ainda guia, ele ainda cura. Mas antes de guiar seus passos, ele quer habitar seu coração. Antes de mostrar o caminho, ele quer te lembrar quem você é. Você não é o erro que cometeu. Você não é a dúvida que sente. Você não é a ansiedade que te prende. Você é filho. Você é amado. Você foi escolhido para algo maior. E quando essa verdade desce da mente para o espírito, tudo muda. Porque quem sabe quem é, já não precisa mais de tanta explicação, já não busca tanto sinal, já não se desespera quando não vê saída, porque sabe que mesmo sem ver, está sendo conduzido. A fé não é ausência de dúvida, é decisão em meio à dúvida, é seguir mesmo com medo, é continuar mesmo sem garantia. E quando você vive assim, Deus te sustenta. Ele te mostra, no tempo dele, o que você precisa ver. Ele te direciona não apenas para o destino, mas para o propósito. E você passa a viver não mais guiado pelas circunstâncias, mas pela voz que te conhece desde o ventre. A voz que te chama pelo nome, a voz que ainda hoje sussurra: você não está sozinho. Eu estou aqui e vou te mostrar o caminho, passo a passo, na medida que você confiar. Você já percebeu como a ansiedade cresce justamente quando tentamos ter o controle de tudo? Quanto mais você tenta prever o que vai acontecer amanhã, mais sobrecarregado seu coração se sente hoje. Você tenta prever, proteger, antecipar, controlar, e isso te esgota. Porque o coração humano não foi feito para carregar o peso do futuro. Foi feito para confiar. O presente é o único lugar onde a presença de Deus habita. É no agora que o Espírito Santo se move. Mas a ansiedade nos arranca desse lugar sagrado. Ela nos empurra para um tempo que ainda não existe. E é ali que nos perdemos. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender o motivo de cada dor. O que você precisa
é voltar para o centro, para o lugar onde sua alma descansa, mesmo quando o corpo está cansado, para o lugar onde a mente se acalma, mesmo quando o mundo está em caos. Esse lugar tem um nome: presença. É ali que a ansiedade perde força. É ali que o medo é silenciado, porque a presença de Deus não é uma teoria, é uma realidade viva, que toca, que cura, que transforma. Mas para acessar essa presença, é preciso abrir mão do controle, é preciso soltar as rédeas da própria vida e dizer: Pai, eu não sei, mas confio. Eu não vejo, mas sigo. Eu não entendo, mas me entrego. É nesse nível de entrega que o Espírito Santo age com mais poder, porque ele não divide espaço com o ego. Ele não impõe sua presença. Ele responde à rendição. E quando você se rende, o céu se move. Pode não ser do jeito que você quer, mas sempre será do jeito que você precisa. É nesse lugar de rendição que você começa a perceber que a ansiedade não é um castigo, é um alarme, um chamado, um sinal de que você está tentando carregar o que só Deus pode sustentar. E quando você reconhece isso, algo muda. A respiração volta a fluir, o peito se alivia, o pensamento desacelera, porque a paz não vem de fora, ela brota de dentro. É fruto de uma confiança profunda que diz: ainda que tudo desmorone ao meu redor, dentro de mim há um lugar intacto onde Deus habita, e é desse lugar que eu vou viver. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, preso em um turbilhão de pensamentos, preocupado com o futuro, tentando resolver tudo sozinho. Mas Deus está te chamando para descansar, para colocar o peso nas mãos dele, para confiar que ele está cuidando de tudo, inclusive daquilo que você ainda nem sabe. Ele não perdeu o controle, ele não está atrasado, ele está apenas te ensinando a confiar de verdade, a andar pela fé, não pela visão, a descansar mesmo quando não entende. E quanto mais você aprende a viver assim, mais você experimenta a leveza que vem do alto. A leveza que não ignora os problemas, mas não se deixa dominar por eles. A leveza que não é indiferença, mas confiança. A leveza que nasce quando você entende que sua parte é obedecer e a parte de Deus é operar. E Ele sempre opera. Às vezes em silêncio, às vezes no oculto, mas sempre com perfeição. Você não foi criado para viver ansioso. Você foi criado para andar com Deus. E quando você anda com Ele, mesmo o caminho mais escuro se torna luz. Porque a paz que Ele dá não depende das circunstâncias. Ela nasce da comunhão, da intimidade, do tempo gasto em silêncio, em adoração, em escuta. A paz é uma consequência da presença. E a presença é acessível agora. Basta fechar os olhos, respirar fundo e dizer: Espírito Santo, acalma minha mente, cura minha ansiedade, me ensina a confiar. E nesse simples ato, o céu se inclina, porque Deus não resiste a um coração sincero. Ele ouve, Ele responde, Ele age. Às vezes, Ele não muda a situação, mas muda você. E quando você muda, tudo ao redor começa a mudar também. Porque um coração em paz é mais poderoso do que 1000 certezas, e a mente que descansa em Deus encontra forças que o mundo não entende. É assim que você vence, não lutando com as próprias mãos, mas confiando com toda a alma. Há momentos em que tudo o que a gente precisa é de um abraço invisível, um sinal de que Deus está perto, um toque que acalme o que a mente insiste em agitar. Um sussurro da eternidade dizendo: calma, eu estou aqui. Mas nesses dias, o silêncio parece ensurdecedor. A oração parece vazia, a fé parece frágil. Você clama, mas não ouve resposta. Espera, mas nada muda. E no fundo, você começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Essa dúvida silenciosa é o veneno que alimenta a ansiedade. É ela que faz seu coração bater mais rápido à noite, que acelera seus pensamentos, que cria cenários ruins antes mesmo de eles acontecerem. Mas preste atenção,
Esse silêncio não é ausência, é processo. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando no invisível, moldando sua mente, forjando sua alma, ensinando você a depender só dele. Quando tudo está calmo, é fácil confiar. Mas é no deserto, quando tudo parece seco, que a fé verdadeira é refinada. É no vale que aprendemos a ouvir a voz suave do Espírito Santo, aquela que não grita, mas toca, aquela que não impõe, mas transforma. E é exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que Deus planta as sementes da confiança. Ele te leva até o limite para que você pare de confiar em si mesmo e comece a confiar nele de verdade. A ansiedade, nesse contexto, se torna uma professora. Ela revela onde ainda falta entrega, onde ainda existe medo disfarçado de planejamento, onde o controle ainda domina mais do que a fé. E é por isso que o Espírito Santo insiste em te conduzir ao silêncio, para que nesse silêncio você perceba que a paz não depende de respostas, ela nasce da presença. A paz não é um resultado, é um estado de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Você pode estar cercado de problemas, mas se estiver ancorado em Deus, nada te abala. E não estou falando de uma fé teórica, estou falando de uma certeza vivida, aquela que você só encontra depois de chorar, de cair, de questionar e ainda assim continuar buscando, porque a verdade é que mesmo quando você está perdido, Deus está te encontrando. Mesmo quando você se sente longe, Ele está mais perto do que nunca. E mesmo quando você não sente nada, Ele ainda está agindo. Essa consciência muda tudo, porque você para de lutar contra a ansiedade e começa a acolher o processo. Para de tentar fugir da dor e começa a escutar o que ela quer te ensinar. Para de tentar resolver tudo e começa a confiar que Deus já está resolvendo. E nesse momento, algo muda. A alma desacelera, a mente silencia, a respiração se torna mais leve, porque você não está mais tentando controlar o vento. Está apenas abrindo as velas para que o Espírito te conduza. O segredo está em voltar ao essencial, a um relacionamento simples, profundo e sincero com Deus, onde você não precisa de fórmulas, nem de respostas imediatas, onde a sua oração não precisa ser bonita, só precisa ser honesta, onde sua entrega não precisa ser perfeita, só precisa ser real. É nesse lugar que o Espírito Santo fala. É nesse lugar que a paz desce. É nesse lugar que a ansiedade perde a força. Se hoje sua mente está agitada, seu coração apertado, sua fé frágil, respire fundo, feche os olhos e diga com sinceridade: Senhor, eu não tenho forças, mas eu tenho sede. Não tenho respostas, mas tenho fé. Me acalma, me guia, me sustenta. E acredite, Ele vai. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima, Ele consola, Ele restaura. Não no seu tempo, mas no tempo certo. O tempo dele. E esse tempo é sempre perfeito. Você não precisa vencer essa batalha sozinho. Você só precisa lembrar quem está lutando por você. E quando você entende isso, mesmo a guerra mais intensa perde o poder de te destruir. Porque quem habita na presença de Deus pode até ser atingido, mas nunca será vencido. A paz que vem do alto não é ausência de problemas, é presença de propósito. E quem vive com propósito não se afoga nas tempestades, aprende a andar sobre elas. Chegamos ao final desta jornada, mas talvez você tenha percebido que o que parecia ser um fim, na verdade é o começo. Porque a verdadeira cura da ansiedade, da confusão mental, da falta de paz, não acontece de fora para dentro. Não vem quando tudo se acalma ao redor. Ela começa dentro de você, quando o Espírito Santo encontra espaço para habitar, quando o seu coração, mesmo ferido, ainda escolhe confiar, quando sua mente, mesmo cansada, ainda decide crer.
Não espere um cenário perfeito para sentir a presença de Deus, porque às vezes é no caos que Ele mais se manifesta, é na dor que Ele fala mais forte, é na dúvida que Ele revela seu amor inabalável. Você não precisa entender tudo, só precisa estar disposto a continuar, mesmo sem ver o caminho completo. Porque quando você caminha com fé, cada passo revela um novo pedaço da estrada. E a estrada que Deus constrói nunca leva ao vazio, sempre conduz ao propósito. Talvez hoje você esteja exausto, talvez se sinta como alguém à beira de desistir, talvez esteja cansado de ser forte, cansado de tentar parecer bem, cansado de ser aquele que todos procuram, mas que ninguém realmente enxerga. E se for esse o seu caso, saiba que Deus te vê. Ele conhece cada lágrima que caiu em silêncio, cada noite em que você lutou para dormir, cada pensamento que tentou te destruir. Ele viu tudo e, mesmo assim, permaneceu ao seu lado. Nada do que você viveu foi em vão, nenhum sofrimento foi ignorado, nenhuma oração foi perdida. Deus estava lá, nos bastidores, escrevendo a história, preparando o milagre. Ele não se atrasa, Ele te treina. E é por isso que muitas vezes Ele permite que você passe por esse vale. Porque é nesse vale que você aprende a ouvir a voz que realmente importa. Não a voz da ansiedade, não a voz do medo, não a voz das pessoas, mas a voz do Espírito Santo. Essa voz não grita, ela sussurra, não acusa, ela cura, não cobra, ela direciona. E quanto mais você silencia o barulho do mundo, mais você escuta a paz de Deus. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela que não depende de explicações, que não precisa de confirmações externas, porque ela nasce do encontro entre a sua alma sedenta e o Espírito que sacia. Essa paz está disponível agora, aqui, neste instante. Se você abrir o coração, então feche os olhos, respire fundo, esvazie-se de tudo que te pesa e apenas diga: Jesus, eu estou aqui, do jeito que estou, quebrado, mas com sede, cansado, mas ainda te buscando, ansioso, mas disposto a me entregar. Fala comigo, me guia, me restaura, me enche da tua presença. Essa simples oração tem poder, porque ela vem do fundo da alma. E Deus nunca ignora um clamor sincero. Você não está mais sozinho, nunca esteve. Deus não te abandona no meio do processo. Ele caminha com você, Ele te carrega quando você não consegue mais andar. Ele te protege de coisas que você nem imagina. Ele luta por você em batalhas que você nem vê. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o que parece fim, para Deus é recomeço. E o recomeço dele sempre vem com cura, paz, direção e propósito. Agora, como prometido, vamos orar juntos. Deixe essa oração entrar no seu coração. Não apenas ouça, sinta. Não apenas repita, entregue. Permita que o Espírito Santo se mova nesse momento, porque quando você ora com o coração, o céu se move na terra e tudo começa a mudar. Senhor Jesus, acalma minha mente, cura minha ansiedade, retira todo o peso, toda dúvida, todo medo que me impede de descansar em Ti. Ensina-me a confiar, mesmo quando não entendo, a crer, mesmo quando tudo parece escuro, a esperar, mesmo quando o tempo parece demorado. Que a Tua voz seja mais alta do que qualquer pensamento que me atormente. Que o Teu Espírito Santo me envolva agora com uma paz que não vem deste mundo, mas que transforma este mundo dentro de mim. Eu te entrego tudo, meu passado, meu presente, meu futuro, minha mente, meu coração, minha história. Faz do Teu jeito, Senhor, porque o Teu jeito é perfeito. Amém. Se essa oração falou com você, salve este vídeo, volte sempre que precisar ouvir essa mensagem novamente e compartilhe com alguém que também precisa ser abraçado pela paz de Deus.